Você sabia que existe uma fortaleza invisível que algumas pessoas carregam dentro de si, enquanto o mundo desmorona ao redor delas, enquanto tempestades financeiras destroem famílias inteiras, enquanto o caos toma conta de tudo, elas permanecem firmes, inabaláveis. Não porque são mais fortes fisicamente, não porque têm mais dinheiro, mas porque descobriram um código que Napoleon Hill decifrou observando os homens mais poderosos do século XX. E hoje você vai descobrir exatamente o que é. A verdade é esta: a maioria das pessoas vive à mercê das circunstâncias. Quando as coisas vão bem, elas se sentem confiantes. Quando as coisas vão mal, elas desmoronam. Elas são como folhas ao vento, sem raiz, sem direção, sem força interior. E por isso, elas nunca conseguem construir nada duradouro. Porque no primeiro golpe, na primeira crise, elas quebram. Mas existe um grupo pequeno de pessoas que não funciona assim. Elas enfrentam as mesmas tempestades, elas sofrem as mesmas perdas, elas passam pelas mesmas crises financeiras, pelas mesmas traições, pelas mesmas desilusões, mas algo dentro delas não se quebra. Algo permanece sólido, e esse algo é o que separa os vitoriosos dos derrotados, os que constroem impérios dos que passam a vida reclamando. Napoleon Hill passou 20 anos estudando esse algo. Ele chamou isso de muitas formas: fé aplicada, autoconfiança inabalável, domínio sobre a mente. Mas no fundo tudo se resume a uma única verdade devastadora: você só se torna inabalável quando para de buscar estabilidade no mundo exterior e começa a construí-la dentro de você. Porque veja bem, o mundo nunca vai parar de te testar. Nunca. As contas vão continuar chegando. As pessoas vão continuar te desapontando. As oportunidades vão continuar fugindo pelos seus dedos. E se você depende de que tudo esteja perfeito lá fora para se sentir bem, aqui dentro, perdeu. Porque essa estabilidade externa não existe. Nunca existiu. É uma ilusão, uma mentira que te venderam desde criança. A única estabilidade real é aquela que você constrói na sua mente. É aquela convicção profunda de que, não importa o que aconteça, você vai encontrar um caminho. Você vai sobreviver. Você vai se reerguer. Você vai vencer. Mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que ninguém acredite. E aqui está a primeira coisa que você precisa entender. Essa convicção não é algo que você simplesmente sente. Não é um sentimento mágico que desce do céu. É uma decisão. Uma decisão consciente e deliberada de que você não vai permitir que as circunstâncias externas controlem o seu estado interno, e essa decisão precisa ser renovada todos os dias, todas as horas, se necessário. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de criar a lâmpada. 1000 vezes, e em cada uma dessas falhas, ele tinha motivos para desistir. Motivos racionais, lógicos, inquestionáveis. Mas ele não desistiu. Não porque era otimista, não porque tinha fé cega, mas porque ele tinha tomado uma decisão inabalável. Ele ia conseguir, ponto final. E quando você toma uma decisão desse nível, o universo não tem escolha, a não ser se curvar. Aqui está a sua primeira recompensa. E preste atenção, porque isso pode mudar sua vida. Identifique uma área da sua vida onde você está sendo abalado pelas circunstâncias. Pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser profissional. E então, faça uma declaração firme, em voz alta: eu decido que isso não me controla mais. Não importa se você acredita completamente agora. Diga, porque a repetição consciente reprograma a mente, e com o tempo, essa declaração se torna a sua nova realidade. Mas atenção, decisão sem ação é fantasia. É importante que você entenda isso. Você pode ter toda a fé do mundo, toda a convicção do mundo, mas se você não age, nada muda. E é aqui que a maioria falha. Elas querem se sentir prontas antes de agir, elas querem ter certeza antes de dar o primeiro passo. E enquanto esperam por essa certeza, anos passam, décadas passam, e elas continuam no mesmo lugar. Os inabaláveis entendem algo fundamental: a certeza vem depois da ação, não antes. Você age com medo, você age com dúvida,
Você age mesmo sem saber se vai dar certo. E é justamente nessa ação que sua mente começa a se fortalecer. Cada passo que você dá, mesmo trêmulo, constrói uma camada de confiança. E com o tempo, essas camadas se tornam uma armadura impenetrável. E tem algo mais. Você precisa parar de buscar a aprovação externa, porque enquanto você precisar que os outros acreditem em você, para você acreditar em si mesmo, Boque é frágil, você é quebrável. Porque as pessoas vão duvidar. Elas sempre vão duvidar, não por maldade, mas porque elas não conseguem ver o que você vê. Elas não sentem o que você sente. E se você deixar a opinião delas definir o seu valor, você vai passar a vida em uma montanha-russa emocional. Aqui está sua segunda recompensa. Da próxima vez que alguém duvidar de você, dê seus planos, dê seus sonhos. Agradeça silenciosamente, porque essa dúvida é um teste. Um teste para ver se sua convicção é real ou apenas entusiasmo passageiro. E quanto mais você passa nesses testes sem se abalar, mais forte você se torna, até que chega um ponto em que a opinião alheia simplesmente não te toca mais. Mas vamos mais fundo, porque ser inabalável não significa ser insensível. Não significa não sentir dor, não sentir medo, não sentir desânimo. Significa sentir tudo isso e continuar andando mesmo assim. Significa olhar para o abismo, reconhecer o abismo e então escolher dar mais um passo. E essa escolha, meu amigo, é onde mora a verdadeira força. Porque qualquer um consegue ser forte quando está se sentindo bem. Qualquer um consegue ter fé quando as coisas estão indo bem. O teste real vem quando tudo está desmoronando. Quando você não tem dinheiro no banco. Quando as contas estão atrasadas. Quando as pessoas que você amava te viraram as costas. É aí que você descobre quem você realmente é. E sabe o que Napoleon Hill descobriu? Que os homens que ele estudou, Carnegie, Ford, Rockefeller, todos eles passaram por esses momentos. Momentos onde tudo parecia perdido. Onde a falência estava batendo na porta. Onde o mundo inteiro dizia que eles eram loucos. Mas eles tinham algo que a maioria não tem. A capacidade de manter a visão, mesmo quando a realidade atual gritava o contrário. Eles não negavam a realidade. Eles simplesmente se recusavam a deixar que a realidade atual definisse a realidade futura. E isso, meu amigo, é a essência do que significa ser inabalável. É viver em dois mundos ao mesmo tempo. O mundo como ele é e o mundo como você está determinado a fazê-lo ser. Agora, pare por um momento, porque quero que você faça algo poderoso. Se você sente que essa mensagem está ecoando em algum lugar profundo dentro de você, escreva nos comentários apenas 2 palavras. Eu permaneço. Esse ato simples é uma declaração ao universo de que você escolheu ser inabalável. E mais importante, você se conecta à mente mestra de todos que estão fazendo essa mesma escolha aqui embaixo. Essa energia coletiva tem um poder que você ainda não compreende totalmente. Escreva e sinta algo mudar dentro de você. E deixe-me falar sobre algo que poucos entendem. A força interior não é construída em momentos de glória. Ela é construída nos momentos de silêncio, nos momentos onde ninguém está olhando, nos momentos onde você poderia facilmente desistir e ninguém saberia. Mas você não desiste. Boque continua não por orgulho, não por teimosia, mas porque você fez um pacto consigo mesmo. E esse pacto é sagrado. Aqui está sua terceira recompensa. Crie um ritual diário, mesmo que seja de 5 minutos, onde você se reconecta com sua decisão de ser inabalável. Pode ser uma meditação, pode ser uma caminhada, pode ser simplesmente sentar em silêncio e respirar fundo, mas nesses 5 minutos, você lembra a si mesmo quem você decidiu ser. Você visualiza a pessoa forte, confiante, inabalável que você está se tornando. E com o tempo, essa visualização deixa de ser fantasia e se torna memória do futuro. Porque veja bem, sua mente não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza com intensidade, quando você sente com profundidade, você está literalmente reprogramando suas redes neurais.
você está construindo novos caminhos mentais, novos padrões de resposta. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna agir como essa versão inabalável de si mesmo. Mas tem um desafio aqui. E esse desafio é a consistência. Porque qualquer um consegue ser forte por um dia. Qualquer um consegue ter disciplina por uma semana. O verdadeiro teste é manter isso por meses, por anos, quando o entusiasmo inicial já passou. Quando ninguém mais está aplaudindo. Quando os resultados ainda não chegaram. É nesse deserto que a maioria desiste. Elas começam com toda a energia do mundo. Elas fazem declarações grandiosas. Elas compartilham seus planos com todo mundo. E então, a vida acontece. As dificuldades aparecem. O progresso é mais lento do que esperavam. E silenciosamente, sem nem perceber, elas voltam aos velhos padrões. Aos velhos medos, às velhas desculpas. Mas os inabaláveis entendem algo crucial. Resultados são apenas a consequência de quem você se tornou. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. E se você quer uma vida inabalável, você precisa primeiro se tornar uma pessoa inabalável. E isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo doloroso, desconfortável, solitário. Mas do outro lado desse processo, existe uma versão de você que nada pode destruir. Aqui está a sua quarta recompensa. Quando você sentir que está prestes a desistir, e você vai sentir, faça uma lista de 3 coisas que você já superou na vida. 3 momentos onde você achou que não ia conseguir, mas conseguiu. Porque isso vai te lembrar de algo importante. Você é mais forte do que pensa. Você já foi testado antes. E você passou no teste. E se você passou uma vez, pode passar de novo. E tem algo que precisa ser dito. Ser inabalável não significa nunca cair. Significa levantar-se todas as vezes. Você vai falhar. Você vai cometer erros. Você vai ter dias onde a força parece ter sumido completamente. E nesses dias, a única coisa que você precisa fazer é não desistir. Só isso. Não precisa dar passos gigantes. Não precisa ter respostas para tudo. Só precisa decidir que você ainda está no jogo. Porque veja, o jogo da vida não é ganho por quem nunca cai. É ganho por quem se recusa a ficar no chão. E quando você entende isso, quando você realmente absorve isso, algo dentro de você muda permanentemente. Você para de ter medo do fracasso, porque você sabe que fracasso é apenas informação, é apenas feedback, é apenas parte do caminho. E sabe o que acontece quando você para de ter medo do fracasso? Você se torna imparável, porque agora não há nada que possa te parar. Não há não que te derrube, não há rejeição que te destrua. Você simplesmente continua, ajusta, adapta, evolui, mas nunca desiste. Aqui está sua quinta e última recompensa. Escreva em um papel: hoje, agora, eu sou inabalável. E coloque esse papel em um lugar onde você veja todos os dias. Espelho do banheiro, geladeira, carteira, não importa. E toda vez que você ver essas palavras, respire fundo e sinta o peso dessa declaração. Porque você não está mentindo. Você está se tornando. E com cada dia que passa, essa afirmação se torna mais real. Napoleon Hill disse algo profundo: força e crescimento vêm apenas através de esforço contínuo e luta. Você não se torna inabalável desejando. Você se torna inabalável enfrentando seus medos, enfrentando suas dúvidas, enfrentando a realidade dura e impiedosa e decidindo que ela não vai definir você. Então deixe-me perguntar: você está pronto para parar de ser refém das circunstâncias? Você está pronto para construir uma fortaleza mental tão sólida que nada neste mundo consiga derrubá-la? Você está pronto para se tornar aquela pessoa que todos admiram porque nada parece abalar? Porque se você está realmente está. Então saiba disso. O caminho é seu. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te dar essa força de presente. Você vai ter que conquistá-la. Dia após dia. Decisão após decisão. Passo
após passo. Mas no final, você vai olhar para trás e ver tudo o que você superou. Todas as tempestades que você atravessou. Todos os momentos onde você poderia ter desistido, mas não desistiu. E você vai perceber algo extraordinário. Você não é mais a mesma pessoa. Você se transformou. Você se forjou no fogo. E agora, você é verdadeiramente inabalável. E quando você chega nesse ponto, quando você se torna essa pessoa, o mundo inteiro começa a responder de forma diferente. Oportunidades aparecem, pessoas certas surgem, recursos se materializam. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo ao seu redor muda também. Ente, Oba, construa sua fortaleza interior. Torne-se inabalável, porque esse mundo precisa de pessoas fortes, pessoas que não desmoronam na primeira dificuldade, pessoas que permanecem firmes, mesmo quando tudo está desmoronando, pessoas que inspiram outras simplesmente por continuarem de pé. E você pode ser uma dessas pessoas. Na verdade, você já é. Você só precisa lembrar disso. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, então siga esse impulso. Inscreva-se no canal e curta este vídeo, não apenas para apoiar o conteúdo, mas para mostrar ao universo que você está pronto para receber mais. Cada gesto de intenção vibra como um sinal, e o universo sempre responde a quem decide agir com fé.